Imagine passar a noite em um lugar onde a escuridão parece engolir tudo à sua volta. Um lugar onde o silêncio não é paz, mas uma espera tensa. Isso aconteceu comigo. Eu passei uma noite inteira sozinha em uma floresta. Uma floresta que, segundo lendas antigas, está assombrada por algo que ninguém ousa falar. Eu estava prestes a descobrir o que realmente acontece quando a escuridão toma conta do mundo. Quando o sol se põe e a noite cai, os sons começam a mudar, e eu estava prestes a enfrentar algo que não podia ser explicado. Algo além da minha compreensão e de todos os que ouviram as histórias, mas nunca acreditaram. Era uma noite comum, ou pelo menos, eu pensei que fosse. Eu estava ansiosa pela aventura. O desafio de passar uma noite sozinha em uma floresta parecia empolgante na teoria, mas conforme o sol começava a se pôr, algo estranho começou a acontecer. Eu não sabia, mas a floresta, com suas árvores antigas e o vento que sussurrava entre as folhas, parecia diferente. O ar ficou mais frio, e a sensação de estar sendo observado cresceu a cada passo que eu dava. As sombras começaram a se alongar, e a floresta parecia se fechar ao meu redor. Eu dei um sorriso nervoso para mim mesma, tentando me convencer de que tudo isso era só minha imaginação. Mas então, ouvi o primeiro som. Um estalo, um galho quebrando, mas não era vento. Era algo mais pesado, algo mais perto. E logo percebi. A floresta não estava em silêncio. Ela estava cheia de vida. Vida que não deveria estar ali. Eu decidi acender uma fogueira, uma tentativa de trazer um pouco de conforto em meio à escuridão. O fogo brilhava, mas à medida que a noite avançava, o que antes parecia uma pequena chama acolhedora, agora parecia frágil. Algo estava errado. A escuridão parecia engolir a luz. E o vento? O vento não parava de mudar de direção, como se estivesse me empurrando para um destino desconhecido. Foi quando ouvi os passos. Não um som distante, mas algo bem perto, pesado, ritmado. Mas não eram animais, eu sabia disso. O problema é que esses passos não seguiam um ritmo comum. Eles apareciam e desapareciam, como se algo estivesse me seguindo, mas não estivesse totalmente presente. A cada vez que eu olhava para as sombras ao redor, os passos paravam, mas o arrepio na minha espinha nunca desaparecia. Eu me sentia observado. Tentei me acalmar, dizendo a mim mesma que eram apenas os sons naturais da floresta. Mas algo em meu interior me dizia que não era isso. Eu me levantei, tentando verificar a área ao redor, e foi então que vi olhos. 2 olhos brilhando na escuridão. Eles estavam lá, me observando, imutáveis, sem piscar. Não havia nada em movimento, apenas aqueles olhos, fixos, de um brilho estranho. E então, eles desapareceram. Eu não sabia o que fazer. A sensação de estar sendo observada se intensificou, e uma pressão no ar fez com que fosse difícil até mesmo respirar. A fogueira, que antes parecia segura, agora parecia fraca, como se estivesse lutando contra a escuridão que a cercava. Eu tentei pensar racionalmente, mas então ouvi algo que não podia ignorar. Um grito humano, ou pelo menos quase humano. Ele ecoou pelas árvores, distante, mas agudo o suficiente para cortar o silêncio da noite. Meu coração parou por um momento. O grito veio de dentro da floresta, e parecia que ele estava pedindo ajuda. Mas quando eu me virei para olhar, não havia ninguém, apenas árvores, e aquela sensação de que algo estava em movimento ao meu redor. Foi nesse momento que a voz apareceu, suave, mas clara. Saia, ou eles virão. Ela sussurrou, como se estivesse vindo diretamente de dentro de minha mente. Eu congelei. Não sabia se estava sonhando ou se aquilo era real, mas eu podia sentir a presença. Algo estava me observando de muito perto. Eu me virei para sair, mas a floresta parecia diferente.
Não era mais uma simples caminhada por trilhas naturais. As árvores se fechavam, como se estivessem se movendo para me prender ali. A cada passo, o som de folhas secas sob meus pés parecia mais alto, mais desesperado, como se eu estivesse sendo seguida. E então eu vi algo rastejando entre as árvores. Não era um animal, era humano. Não era humano. Era baixo, com uma postura distorcida. Seus olhos vermelhos brilharam na escuridão, e o som da sua respiração pesada cortava o silêncio da noite. Eu não sabia mais o que fazer. As árvores estavam se fechando ao meu redor, como se quisessem me aprisionar. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar por toda a floresta, mas o som de algo se aproximando abafava até meu próprio medo. O que quer que fosse aquela coisa com olhos vermelhos estava mais perto, mais rápida. Eu sentia a presença dela, mais palpável a cada segundo. Eu olhei ao redor desesperada, tentando encontrar uma saída, mas tudo o que vi foram as sombras se movendo. Então, finalmente eu cheguei a uma clareira. O espaço estava vazio, mas ainda assim, havia uma sensação de estar cercada. O vento estava mais forte, a noite mais escura, e a luz da lua parecia mais fraca do que nunca. No centro da clareira, uma figura estava parada, não se movia. Seus olhos, aqueles olhos vermelhos, estavam fixos em mim. Ela estava lá, não mais distante, mas no centro da minha visão. E algo na sua presença me fez sentir uma calma sobrenatural. Uma calma fria, como se eu já soubesse que nada seria o mesmo após aquele momento. Eu tentei me mover, mas as minhas pernas estavam pesadas, como se estivessem presas à terra. Eu não conseguia respirar direito. A figura não se mexeu, mas seu olhar parecia me dilacerar. E então, uma voz, baixa e grave, ecoou em minha mente. Você não vai sair daqui. Não era mais um sussurro, era uma ordem. Eu vi a figura se aproximando. Ela não andava, ela flutuava, deslizando sobre o solo. O medo me paralisava, e eu sabia que algo horrível estava prestes a acontecer. Eu não sei como consegui correr. Não sei como consegui sair dali, mas eu corri. Corri sem parar, sem olhar para trás. Eu sabia que o som dos passos, aquele som pesado, estava atrás de mim, estava me alcançando. Eu não queria olhar, mas o medo me obrigou a virar a cabeça por um segundo. E o vi. Ele estava lá, flutuando acima do solo, seus olhos vermelhos brilhando na escuridão, mais próximos do que nunca. E então, a clareira desapareceu. Eu estava fora da floresta. A luz do dia me cegou e, de alguma forma, eu consegui escapar. Mas não foi por muito tempo. Agora, sempre que fecho os olhos, eu vejo aqueles olhos vermelhos. Eles estão em minha mente. Eles estão me seguindo. E eu sei que um dia, eles voltarão. Quando finalmente consegui sair da floresta e a luz do dia começou a iluminar o meu caminho, a sensação de alívio foi imediata. Mas ao mesmo tempo, algo não estava certo. Como se o sol não fosse capaz de dissipar toda aquela escuridão que ainda me acompanhava. Eu sabia que o que aconteceu naquela noite não foi normal. Não foi apenas uma alucinação ou uma coincidência. Algo mais estava em jogo. Algo que eu não deveria ter provocado. Algo que não queria ser visto. Mas que, de alguma forma, me encontrou. Nos dias seguintes, eu tentei voltar à minha rotina, mas a cada passo, sentia um peso inexplicável. Os olhos vermelhos estavam em minha mente, como uma sombra persistente. Quando menos esperava, eu sentia uma presença atrás de mim. Até mesmo no conforto da minha própria casa, eu não podia ignorar a sensação de estar sendo observada. E então, uma noite, enquanto eu estava sozinha em casa, aconteceu de novo. O som dos passos. Aqueles passos pesados, familiares. Eu me levantei rapidamente, mas a casa estava silenciosa. Não havia ninguém lá. Mas de alguma forma, eu sabia. Ele estava chegando. Eu só não sabia quando, mas sabia que ele voltaria. E pior,
Eu não sabia se algum dia eu realmente conseguiria escapar. Antes de terminar essa história, eu preciso alertar você. Ninguém deveria entrar naquela floresta. Ninguém deveria procurar o que se esconde nas sombras. Porque depois de ver o que eu vi, sei que há forças além da nossa compreensão. E você pode até achar que uma noite na floresta não vai fazer mal. Mas eu garanto que há lugares onde a escuridão não é apenas uma ausência de luz, mas uma presença, algo que está à espreita, esperando por uma chance para se manifestar. Algo que se alimenta do medo. E, agora, cada vez que a noite cai, eu olho pela janela e vejo aquelas árvores distantes. A sensação de que algo está me observando nunca desaparece. O que aconteceu naquela floresta mudou tudo. Eu não sou mais a mesma. Eu sei que não vou esquecer o que vi, e a verdade é que eu não estou sozinha. Nunca mais estarei. Então, se algum dia você decidir passar uma noite em uma floresta, lembre-se de uma coisa. Às vezes, é melhor não descobrir o que está esperando lá, nas trevas, porque pode ser tarde demais para voltar atrás. Se você já teve uma experiência semelhante, ou talvez tenha se aventurado por florestas ou lugares isolados, onde o medo parecia mais real do que nunca, eu quero ouvir a sua história. Deixe um comentário abaixo compartilhando o que você viu ou sentiu. E se você ainda não se inscreveu, não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Eu tenho muitas outras histórias assustadoras para contar, algumas ainda mais sombrias do que essa. Lembre-se, você nunca sabe o que pode estar te observando nas sombras. Às vezes, o verdadeiro terror está bem mais perto do que você imagina. Então, da próxima vez que entrar na floresta, pense 2 vezes. Pode ser que o que você encontra lá nunca te deixe ir embora. Obrigado por assistir. E até o próximo pesadelo.